Gente, tem realmente um número muito grande de questões, né? Então, como eu falei para vocês, eu vou estar respondendo de forma gradual, conforme forem chegando. Se eu não conseguir responder a sua pergunta hoje, não se preocupem, ok? Que eu vou estar respondendo pela ordem de chegada, tá? Mas toda segunda-feira, às 20h30. Na nossa transmissão da semana passada, de segunda-feira, uma das pessoas, a Maria da Silva, que estava assistindo a transmissão ao vivo, ela mandou uma pergunta. E eu disse a ela que eu responderia hoje. Então, eu vou responder para você, tá, Maria? Porque eu anotei depois, nem sempre eu consigo ver direto, porque eu estou falando, estou lendo e estou olhando aqui as mensagens. Ah, legal, Deu, que bom que está normal. Então, às vezes eu não consigo ler a pergunta no momento em que a pessoa faz, mas depois eu dou uma olhada e aí eu anoto e respondo para vocês, tá bom? Beleza. Então, Maria, a pergunta dela foi a seguinte: já estou há um bom tempo sem namorar e um ex-namorado que está casado quer ficar comigo. Não sei o que fazer, ele me marcou muito. Sei que é errado, mas será que ele está bem? Olha, Maria, essa é uma questão que dá margem, né, a muita discussão. Eu gostaria em situações como essa, eu sempre gosto de fazer a pergunta para a pessoa. Então, eu queria saber de você. Você está dizendo que ele está casado, ele foi um ex-namorado e que ele quer ficar com você. Mas você mesma está dizendo que acha que é errado, né? Por que você considera que é errado? Né? O que você pensa a respeito de uma pessoa que tem um compromisso, que tem um casamento e busca um outro relacionamento? Tudo bem que você foi uma ex-namorada, mas hoje não é mais, né? O que você acredita que você vai ter nesse tipo de relacionamento? Eu tenho uma forma muito particular de pensar a respeito de relacionamentos. Claro que você tem a sua escolha, você tem a sua forma de analisar isso, mas veja, relacionamento tem um significado muito importante. Eu acho que quando a gente escolhe alguém para estar junto, para dividir a vida, para compartilhar momentos, a gente quer ter essa pessoa do lado. Vocês concordam? A gente quer ter essa pessoa disponível para nós, da mesma maneira que a gente quer estar disponível para essa pessoa. O que você acha que você vai conseguir ter da presença, da companhia, da participação desse ex-namorado se hoje ele está casado? Eu penso assim, eu sou uma pessoa que eu acho que a gente merece mais, né? Eu considero que a gente precisa se valorizar, a gente precisa reconhecer a nossa importância e a gente sempre tem que desejar algo exclusivo, digamos assim. Então, Maria, talvez você esteja mexida por ele já ser um relacionamento que você teve, outra situação, vocês estão vivendo um outro momento e essa pessoa tem compromisso. Olha, Maria, uma coisa que eu acho fundamental, amor próprio, minha linda. Para a gente gostar de alguém, primeiro a gente precisa gostar de nós mesmos. O amor próprio é fundamental para a sua vida, para a sua qualidade de vida e para qualquer relacionamento que você tenha. Antes de você gostar de alguém, goste de você primeiro. E se você aceitar, né, esse relacionamento com seu ex, que hoje está casado, você não pode exigir muito, você não pode ter muito da companhia, da presença dele, sem contar os conflitos que isso pode gerar com a família atual dele e na sua vida também, ok? Então, se você é uma pessoa que se gosta, que se respeita, que se admira, você precisa analisar se realmente você está precisando desse tipo de relacionamento na sua vida. Embora você diga que já está há um bom tempo sem namorar, eu acho que não é a questão de tempo, é a questão de qualidade de relacionamento, o que realmente você pode ter para agregar, para, enfim, trazer coisas boas para você. Então, analise com carinho, ok? A natureza do ser humano não é monogâmica, a gente sabe disso. Mas nós vivemos em sociedade onde existem regras, padrões e comportamentos que, neste caso, vale a pena estar observando e analisando se você merece esse tipo de relacionamento e se você quer ter isso para você, ok? Agora, uma outra questão, André de João Pessoa. Olha, gente, que legal, João Pessoa. Essa pergunta veio pelo meu blog. Isso é muito legal. Ele diz assim: quando me masturbo, minha ereção é muito boa, mas quando estou na relação sexual,
perco a ereção antes mesmo de fazer a penetração. Fico muito frustrado e nervoso. É um problema físico? Veja só, André, a tua pergunta, né, o teu questionamento, ele já dá indicadores que mostram que não é um problema físico. Se você apresentasse uma disfunção sexual, né, eretiva, por um problema físico, por um problema orgânico, você não teria esse desempenho na masturbação. Se quando você tem a prática da masturbação, a sua ereção é normal, você consegue manter a sua ereção durante todo o período de masturbação, ter ejaculação normal, enfim, toda a resposta sexual normal, então isso mostra que o que acontece com você é de origem emocional. No momento em que você vai ter a relação com a parceria, você pode ter o que a gente chama de ansiedade de desempenho, uma preocupação muito grande no momento da relação sexual, que faz com que você não mantenha o foco no estímulo. E funciona mais ou menos assim, André. Se você estiver focado no estímulo, o cérebro vai mandar a mensagem de excitação. Se você tiver uma perturbação, uma preocupação, uma ansiedade com relação ao seu desempenho, nível de exigência, tudo isso pode interferir na tua resposta sexual e, consequentemente, na tua ereção, ok? Então, procure refletir o que você tanto se preocupa no momento. É o tipo de parceira? É uma parceira fixa? É uma parceira esporádica? Você gerou muita expectativa com relação ao encontro com essa parceira? Você já teve outras falhas eretivas numa relação sexual? Porque para muitos homens funciona assim. Como a educação que o menino recebe é aquela... digamos assim, aquela educação distorcida de que ele tem que estar sempre pronto para o sexo, que ele não pode falhar nunca, que ele tem que estar disponível sempre que a parceira desejar. Quando o homem apresenta uma falha, quando ele perde a ereção, ou quando ele tem um descontrole na sua ejaculação, aquela primeira situação, aquele primeiro momento que seria perfeitamente natural e comum, acontece com todos, passa a ser um problema, porque a próxima vez que ele for ter uma relação sexual, ele vai ficar preocupado se vai conseguir manter a sua ereção, se vai conseguir ter um bom desempenho sexual. Só essa preocupação, só essa ansiedade com relação ao seu desempenho já é suficiente para ter uma perda de ereção, tá? Então, se você apresenta a sua masturbação normal, com ereção normal e pelo tempo que você quiser, então o que você apresenta é uma disfunção de origem psicológica, de origem emocional. Você precisa buscar um especialista em sexualidade humana para tratar. Quanto mais tempo dura o problema, mais crônico, mais grave ele se torna e mais difícil de tratar. Embora a gente tenha um péssimo hábito, né, de ir postergando a busca por ajuda profissional, eu sempre coloco, qualquer problema de saúde física ou emocional, você precisa buscar ajuda. É para isso que existem os profissionais. E quanto antes você buscar, melhor o resultado. Combinado? Tá travando, Deu? Ok. Bom, eu vou procurar nessa semana resolver essa questão. Eu não sei, como eu disse a vocês, eu já tentei de tudo, né? Já tentei o 3G, já tentei o Wi-Fi, eu não sei. Vamos ver o que é que eu posso fazer para melhorar essa questão da conexão. Mas eu estou aceitando sugestões. Se alguém souber o que eu posso fazer para resolver esse problema, eu agradeço a ajuda. Mais uma questão. Olha, gente, muitas perguntas mesmo, ok? Eu vou tentar responder o máximo possível, porque a gente teve a queda, e isso atrapalha um pouquinho a nossa transmissão. Mas vamos lá. Paula de Rio Claro. Pertinho de nós aqui. Paula, um grande beijo, muito obrigada pela sua participação. Ela diz o seguinte: tenho frequência sexual boa, 2 a 3 vezes por semana. Meu marido quer todos os dias, e muitas vezes brigamos por isso. Qual a frequência normal? Olha, Paula, nesse caso aqui, o problema não é a frequência, o problema é o relacionamento do casal, né? Porque, veja só, quando você fala que tem atividade sexual 2 a 3 vezes por semana, na pesquisa que se tem do casal brasileiro, você está dentro daquilo que é considerado a média do casal brasileiro de atividade sexual, que normalmente fica entre 2 a 3 vezes por semana. Agora, tem casais que estão acima da média, tem casais que estão abaixo da média. A Beatriz dizendo que está ótimo.
Ah, que legal! Que gostoso. Ela está dizendo que espera tanto por essas segundas. Olha, Beatriz, eu estou caprichando, minha linda, mas, assim, eu estou tentando o máximo possível. Eu gostaria que fosse sem absolutamente nenhum problema, que a gente pudesse ter esse contato direto toda segunda-feira e que fosse uma coisa tranquila, mas fique bem que eu vou resolver, tá bom? Eu não pego uma empreitada para não resolver. É que essa parte tecnológica eu não domino, então eu vou tentar descobrir o que é que eu posso fazer para que esse nosso contato não tenha interrupção, não tenha queda. Vamos ver o que eu consigo. Beijo para você, viu, Beatriz? Então, aqui respondendo a Paula. 2 a 3 vezes por semana é a média do casal brasileiro. Mais do que isso, acima da média, menos do que isso, abaixo da média. Quando você diz que vocês brigam porque o seu marido, ele quer atividade sexual todos os dias, a gente precisa entender o seguinte. Num relacionamento, existem diferenças no que se refere ao desejo, né, ao nível de desejo, um pode ter mais, o outro pode ter menos, a questão de excitação, a maneira como se excita, que tipo de estímulo gosta, quais são as fantasias sexuais individuais, quer dizer, são duas pessoas distintas que pensam, sentem e se comportam de maneira distinta. Só que quando a gente está num relacionamento, o que a gente espera? A gente espera que a gente consiga conciliar para que fique bom para os dois. O relacionamento é saudável, é prazeroso, quando está bom para os dois. Se tiver bom apenas para um, obviamente que nós temos problema nesse relacionamento. E essa questão da frequência sexual, infelizmente, é o problema de muitos relacionamentos. Mas o que normalmente chega ao consultório é que um tem uma diferença muito grande no que se refere ao desejo sexual do outro. Eu tenho pacientes mulheres que passam semanas, meses, anos sem atividade sexual com o seu parceiro, ok? Nesse caso, não. Você está dizendo que tem frequência de 2 a 3 vezes por semana, mas que para o seu marido ainda é pouco. Então, o que eu diria para você? Vocês precisam conversar. Ok? Vocês precisam buscar entender o que está acontecendo nesse relacionamento, que um não respeita o outro, né? Que um não aceita a forma como o outro funciona, porque nós não estamos falando de zero atividade sexual, nós estamos falando de uma frequência sexual que corresponde a um, mas não corresponde ao outro. Como vocês dois funcionam como casal? Se tem uma divergência qualquer, vocês entram num acordo? Vocês conseguem conciliar as divergências e ficar bem? Ou a questão sexual é mais um problema no relacionamento de vocês? Vocês não conseguem também entrar num acordo em outras questões. Então, essa questão do relacionamento é muito importante a gente avaliar, porque a sexualidade do casal funciona meio como um termômetro. Se o relacionamento vai bem, né, a sexualidade tá belezinha. Se o relacionamento apresenta problema, o primeiro departamento que vai pagar o preço é a sexualidade. Então, neste caso, Paula, vocês precisam sentar e conversar, buscar a comunicação no casal para ver a forma que vocês podem encontrar para que fique bom para vocês dois. Agora, brigar por isso só vai causar desgaste e não vai alterar o quadro. Vamos tentar a comunicação? Se vocês não conseguirem sozinhos, busquem terapia de casal. Vocês não fazem ideia dos benefícios que isso pode trazer para o relacionamento. E aí, quem sabe, vocês consigam compreender por que é tão difícil entrar num acordo na frequência sexual. Combinado? Beijo para você. Mais uma questão, acho que dá tempo. Jean de São Paulo. Ele diz assim: eu nunca consigo perceber se a minha namorada tem orgasmo. Como reconhecer? Jean, você e mais um monte de homens não conseguem identificar quando a mulher tem orgasmo, ok? Porque, veja só, nós temos a nossa resposta física, que é igual para todas as mulheres indistintamente, né? O corpo responde de uma maneira específica ao momento do orgasmo, e temos a nossa emoção, a sensação psíquica do orgasmo, que isso é muito individual, tá? Cada mulher reage de uma maneira muito distinta. Então, o que é importante observar? A resposta física do orgasmo feminino se caracteriza por contrações rítmicas do períneo, ok? O períneo, a entrada da vagina, no momento em que a mulher está tendo o orgasmo, ela tem contrações rítmicas desse músculo. Então, você consegue perceber pelo movimento do abdômen dela, tá? No abdômen você percebe o tremor, o movimento do abdômen, e se você tiver
na penetração, né, com o pênis inserido na vagina, você vai sentir essas contrações rítmicas, ok? Agora, a sensação emocional. Cada mulher reage de uma maneira distinta. Tem mulher que suspira, tem mulher que grita, tem mulher que chora, tem mulher que ri, enfim. Tem as reações mais discretas, as mais entusiasmadas, vamos colocar assim. Lembrando uma coisa muito importante, Jean. O orgasmo, ele pode ser diferente a cada vez. Tipo assim, não é porque ela reagiu de uma maneira distinta que ela não teve orgasmo, ok? Ela pode ter orgasmo um dia e ser muito intenso, você percebeu uma reação nela muito intensa, e numa outra situação pode ser uma coisa mais tranquilinha, mais calminha, tá? E mais um detalhe importante, meninos, homens, a mulher não precisa obrigatoriamente ter orgasmo em todas as relações sexuais. Muitos homens cobram as suas parceiras de que ela tem orgasmo sempre. E às vezes a relação, ela tá afim, ela tem o desejo, ela se excita, ela se estimula, mas ela não alcança o orgasmo e nem por isso é ruim. Foi uma relação gostosa, foi uma relação prazerosa para ela, mas ela não atingiu o orgasmo. Então não encanem com isso e não fiquem toda vez, no momento em que vocês estão juntos, perguntando: "E aí, você conseguiu? E aí, você gozou? E aí, você terminou?" Porque isso fica chato, né? Fica aquela coisa, aquela conotação de cobrança o tempo todo. E aí você corre o risco dela ter duas reações, né? Ela pode não ser verdadeira com medo de te magoar, e falar que teve quando não teve, o que eu não acho uma boa ideia, né? Porque não tem problema não ter de vez em quando. Ou ela pode dizer que não teve e você se chatear. Porque muitos homens se consideram responsáveis pelo orgasmo feminino. Então, tem homem que pensa assim: se ela gozou, eu fui ótimo. Se ela não teve orgasmo, eu fui péssimo. E a coisa não funciona necessariamente assim, tá bom? Então, observe, a reação física é igual para todas, é emocional, é distinta. Entendeu, Jean? Muito obrigada pela sua participação. Dá para responder mais uma? Tem tantas aqui, gente, eu fico com vontade de responder tudo, mas não dá, né? Nós combinamos que toda segunda-feira o nosso encontro é das 20h30 às 21h, até para não ficar cansativo, né, para vocês, nem para mim, e para a gente ter esse espaço sempre preservado. Então, dá para responder? Minha assistente, vou perguntar para minha assistente, gente. Mais uma? Mais uma. Beleza, então vou responder a última, ok? E as próximas a gente vai fazendo nas próximas transmissões, combinado? Érica de Mojimirim. Érica, muito obrigada pela sua participação, beijo para você. Ela diz assim: tenho brigas com meu namorado por ele ser muito ciumento. Nossa, Érica, acho que essa pergunta vai atingir um monte de gente. Na semana passada, brigamos novamente e ele me agrediu fisicamente. Sei que ele é boa pessoa e não quero me separar. Como resolver? Olha, Érica, você faz parte de uma estatística que sempre me preocupa muito, muito mesmo. E é muito complicado, sabe? Quando você está num relacionamento e você sofre qualquer tipo de agressão. Eu sempre coloco o seguinte: agressão, seja ela verbal, física, psicológica, não faz bem para ninguém. É sempre muito ruim, muito desgastante e vai minando o relacionamento. É difícil. Alguém pode me dizer se já teve um relacionamento onde nunca existiu uma agressão verbal, né? Uma resposta atravessada, uma resposta mais grosseira, mais estúpida? Eu acho pouco provável, porque num relacionamento você não está bem todos os dias, às vezes outra pessoa faz uma coisa que te incomoda muito, que te decepciona muito, existem divergências de opiniões, de reações, de comportamentos. Então, eu acho que a agressão verbal, eu diria até que é uma coisa bastante comum. Eu não gosto, tá? Eu acho que a gente tem que sentar, conversar, procurar entender o que está acontecendo sem a agressão verbal. Porque a agressão verbal, gente, é o começo do fim. Você ouve ou faz, né, uma agressão verbal, aquilo passa a ser uma coisa corriqueira e entendida como sendo normal, e isso vai complicando o relacionamento, até chegar a este ponto de acontecer uma agressão física.
Quando acontece uma agressão física, eu já acho que o casal já está no limiar mesmo da ruptura, do rompimento, assim, quando o relacionamento já está muito desgastado. Na minha opinião profissional e pessoal, nenhum tipo de agressão deve ser permitido. Quando você diz, eu sei que ele é boa pessoa. Não, ele pode ser uma boa pessoa, mas para ele te agredir fisicamente, ele se desequilibrou, ele se descontrolou. E você não tem absolutamente nenhuma garantia que isso não vá acontecer de novo. E uma agressão física é sempre uma porta aberta para algo mais grave, algo mais sério. Dessa vez, né, pelo que eu entendi aqui da sua pergunta, pode não ter sido uma coisa tão grave, mas poderia ter sido. Porque a agressão física, o homem, ele tem muito mais força do que nós, ok? Não adianta a gente querer negar. Existem diferenças que são básicas. O homem tem mais força e ele sempre vai ter mais força. E se ele colocar força na agressão, ele pode causar grandes danos. E veja só, mesmo que seja um empurrão, tá, gente? Por isso que eu falo que não tem que ser admitido de nenhuma espécie. Seja um empurrão, ele chega assim e te dá um empurrão. Nesse empurrão, você pode cair, bater a cabeça e acontecer alguma coisa grave. Então, nesse caso aqui específico, Érica, vocês chegaram num ponto muito difícil do relacionamento e que precisam tratar. Ele precisa de ajuda, eu não tenho nenhuma dúvida com relação a isso. Mesmo que ele não seja uma pessoa dada a agressões frequentes, aqui ele teve um momento de desequilíbrio emocional. Então, precisa investigar o que está acontecendo, de onde vem, né? Se teve algum outro episódio, não com você, mas em outros relacionamentos, enfim, precisa pesquisar e precisa tratar. E eu diria para você, não aceite, não admita nenhum tipo de agressão física. Isso não é saudável para nenhum relacionamento, não vai trazer nenhum benefício e só vai degringolar o relacionamento de vocês. Não sei o motivo da discussão que vocês tiveram, mas na minha concepção, nada justifica uma agressão física. E nenhuma mulher, e nenhum homem também, tá, gente? Porque não pensem que são só mulheres que são agredidas fisicamente, não. Muitos homens são agredidos fisicamente, porque se a mulher não tem força, digamos assim, física, ela pega objetos, né? Ela joga objetos no parceiro. Então, nem agressão física feminina, nem masculina, a gente nunca deve aceitar. Se o relacionamento chegou nesse ponto, ele já está um relacionamento bastante doente e precisa de ajuda profissional. Combinado, Érica? Cuide de você, se respeite e não permita que isso volte a acontecer, tá certo? Olha, meus amores, tem um monte de perguntas aqui, mas eu não vou conseguir responder hoje, então ficamos combinados o seguinte, toda segunda-feira, às 20h30, no mesmo bate-canal, no mesmo bate-horário, e com sorte, sem nenhuma interrupção, sem queda de conexão, a gente se encontra novamente. Quero dizer para vocês que eu tenho tido muito prazer com esse nosso contato, estou muito feliz com a receptividade, com os feedbacks positivos das pessoas que estão assistindo, que estão falando para os amigos, que estão chamando a família para assistir junto, né? E muitas dúvidas vão surgindo e vocês vão me enviando. Então, muito obrigada pela participação de vocês. E eu quero que vocês saibam que o meu objetivo como profissional, né, como profissional da saúde mental e sexual, é ajudá-los no máximo que eu puder a orientar, esclarecer, mostrar formas, possibilidades de vocês terem mais saúde e qualidade de vida. A chance de ter um profissional especialista num contato direto, de uma forma bastante tranquila, informal, descontraída, sem muito rebuscamento, digamos assim. Eu falo numa linguagem que vocês possam me compreender perfeitamente, justamente para tentar ajudá-los no máximo que eu puder. Está sendo um grande prazer para mim e eu espero que esteja sendo também para vocês. Quem não mandou a sua pergunta ainda pode mandar. Segunda-feira que vem, às 20h30, estaremos aqui novamente, com todo carinho, ok? Que vocês tenham uma semana fantástica, cheia de coisas boas, de sorrisos, de sucessos. E o que não for tão bom, a gente resolve. Combinado? Beijo da Ju e boa noite.